Muito bom dia, estamos aqui novamente direto de Campinas, começando mais um Trocando Ideias com Hernandes Dias Lopes. Muito bom dia, reverendo. Bom dia, Nielsen, bom dia a você que está nos assistindo. Deus abençoe o seu coração nesse momento. Amém. Nós hoje estamos com um tema bem interessante, né, reverendo? Com certeza. E com um assunto muito atual até. É verdade. Que é os mitos sobre o dinheiro. Então vamos começar essa conversa sobre os mitos sobre o dinheiro, né, reverendo? E eu diria o seguinte, quando a gente fala sobre os mitos sobre o dinheiro, já tem uma conotação um pouco depreciativa, talvez, né, verdade. sobre o dinheiro. O dinheiro é uma coisa má? Boa pergunta, Nielsen. O dinheiro em si é uma coisa muito boa. Certo. Nós precisamos do dinheiro. O dinheiro é necessário para a nossa manutenção. O dinheiro é necessário para nós assistirmos nossa família, para nós investirmos no nosso próximo, para nós avançarmos com o reino de Deus. O problema não é o dinheiro, que a Bíblia diz que é mau e a raiz de todos os males é o amor do dinheiro. São coisas distintas. O amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é o problema. Em outras palavras, o problema não é ter dinheiro, o problema é o dinheiro nos ter. O problema não é possuir dinheiro, o problema é o dinheiro nos possuir. O problema não é carregar dinheiro no bolso, é carregar o dinheiro no coração. Certo, certo. Agora, o senhor poderia dar alguns exemplos do que são esses, o que seriam mitos sobre o dinheiro? Olha, Anielson, eu acho que a questão do mito sobre o dinheiro é quando a pessoa imagina que se ela tiver dinheiro, se ela for rica, primeiro, ela vai ser feliz, né? Há essa ideia popular hoje. As pessoas que têm dinheiro, que moram numa casa bonita, num apartamento bonito, num carro novo, tem dinheiro no banco, usa roupas de grife, frequenta os melhores restaurantes. Essas pessoas que frequentam as rodas sociais, elas vivem ao redor de um glamour de felicidade. Isso é um mito. Porque se isso fosse verdade, toda pessoa rica seria feliz. E é curioso que John Rockefeller, que foi o primeiro bilionário do mundo, ele disse o seguinte: a pessoa mais pobre que eu conheço é aquela que só tem dinheiro. Ele disse mais: as pessoas mais felizes são aquelas que às vezes chegam em casa cheirando graxa, como um bom prato de arroz com feijão, e dormem a noite toda bem dormida. O dinheiro é muito bom e ele pode nos dar muitas coisas boas, mas o dinheiro não pode nos dar as coisas mais importantes da vida. Pode nos dar uma casa, mas não pode nos dar um lar. Certo. Pode nos dar aventuras, mas não pode nos dar amor. Pode nos dar roupas de grife, mas não pode nos dar saúde. Pode nos dar os adornos, mas não pode nos dar beleza. Pode nos dar, talvez, um rico funeral, mas não pode nos dar a vida eterna. Então, o dinheiro, de fato, não promove felicidade em si mesmo. Esse é um dos mitos. Tem outros. Certo. Vamos resumir um pouco o que a gente conversou aqui, então. A Bíblia, ela não vai falar do dinheiro como uma coisa má, então. Ao contrário. O dinheiro é uma bênção de Deus. A Bíblia diz que é Deus que nos dá força para adquirirmos riqueza. A riqueza é uma bênção de Deus. Glórias e riquezas vêm de Deus. O problema é a riqueza mal adquirida. Esse é um problema. Uma pessoa, por exemplo, que rouba para se enriquecer, ela é desonesta nos negócios para se enriquecer, ela se corrompe para se enriquecer. Por exemplo, o Brasil hoje vive o drama dos escândalos políticos, né? Exato. A máfia dos anões do orçamento, a máfia das ambulâncias, a máfia aí do mensalão, né? Pessoas que desviam recursos públicos, né? Sorrapiam o erário público. Essas pessoas acabam caindo em desgraça, em opróbrio. O que adianta o camarada ter milhões de reais numa conta bancária e não poder andar de cabeça erguida na rua? Dormir e não ter paz de consciência? Até o senhor falou exatamente isso, cair em desgraça, né? O texto até que o senhor já mencionou falando do dinheiro como a raiz de todos os males, logo antes Paulo fala, né? Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação
e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Exato. Então, é esse tipo de mito que se eu tiver dinheiro eu vou ser feliz, é furada, porque a felicidade não está no dinheiro, a felicidade está em Deus. Mas há um segundo mito, o Nelson, que eu acho que valeria a pena a gente pensar aqui. É que o dinheiro produz segurança. A gente imagina o seguinte, uma mansão ou um apartamento de cobertura com um alarme para todo lado, e hoje as casas são gradeadas e cadeados e cercas elétricas, e o camarada sai com carro blindado, e ele sai com guarda-costas, e ele imagina que isso produza segurança, e de certo modo, um pouco de segurança pode produzir. Mas Paulo diz assim, ordena aos ricos que não coloque a sua confiança na instabilidade da riqueza. O dinheiro não pode evitar o camarada pegar um vírus aí que está no ar e levá-lo para a cama. O dinheiro não pode evitar que o camarada aí tenha uma doença degenerativa e ele pode ter milhões que nenhum recurso da medicina vai curá-lo. Então a segurança não está no dinheiro. O que Paulo está querendo mostrar nesse texto de Timóteo é o seguinte, ponha sua confiança em Deus. Deus é o verdadeiro refúgio da nossa alma. O profeta Jeremias diz o seguinte, que o homem não deve se gloriar no seu conhecimento, na sua sabedoria e na sua riqueza. Mas antes, gloriar-se nisso, em conhecer a Deus. Certo. Eu acho engraçado que o que o senhor está falando, baseado na Bíblia, o senhor está indo contra a maré, vamos dizer assim. O senhor está vamos dizer assim, negando tudo que o mundo diz. O mundo diz que a gente tem segurança com o dinheiro, que eu tenho reconhecimento com o dinheiro. Então, a Bíblia, ela é realmente indo contra a maré, contra o que o mundo está dizendo. É verdade, a Bíblia hoje trabalha, né, Nielsen, a questão da contracultura. Verdadeiramente, olhar a pirâmide pelo avesso, de ponta cabeça. O reino de Deus está de ponta cabeça. Por exemplo, no reino de Deus, Jesus Cristo diz, o que quiser ser o maior de todos, seja aquele que serve. No reino de Deus, o grande é o pequeno. No reino de Deus, maior é o que serve. É verdade. E no reino de Deus, o rico pode ser o pobre. Por exemplo, Jesus disse para a igreja de Esmirna, eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Ao mesmo tempo, Jesus disse para a igreja de Laodiceia, tu dizes, sou rico e abastado, não preciso de coisa nenhuma. Jesus Cristo, não, você é pobre e miserável. Ou seja, o que é importante não é ser rico na terra, é ser rico no céu. Não é ser rico de acordo com os valores do mundo, é ser rico de acordo com os princípios de Deus. Essa é a verdadeira riqueza. Legal. Agora, a gente está terminando esse primeiro bloco, daqui a pouquinho a gente vai terminar ele, mas eu gostaria de já lançar um assunto que eu acho que é muito importante nós pensarmos nesse assunto, quando a gente vem falar sobre o dinheiro, que é a teologia da prosperidade. Porque... vamos dizer assim, o que o senhor está falando aí, parece que em algumas igrejas se prega o contrário disso. Não é mesmo? O senhor poderia começar a falar sobre esse assunto? Eu gostaria que no próximo bloco, então, a gente pudesse já dedicar um pouquinho de atenção a este assunto, porque há muitas igrejas hoje atraindo o povo, porque o povo gosta disso, ensinando a questão de que se você for um cristão, por exemplo, você vai ser rico, você vai morar numa casa de luxo, você vai morar num apartamento de cobertura, você vai andar com um carro importado, você vai ter muito dinheiro, porque ser cristão é sinônimo de riqueza, de prosperidade. Precisamos definir que prosperidade não é sinônimo de riqueza material. Uma pessoa pode ser rica e ser pobre, e uma pessoa pode ser pobre e ser rica. Vamos então tratar desse assunto, né? Tá certo. No próximo bloco. Estaremos de volta então daqui a pouco. Voltamos então para o nosso bate-papo aqui, o Trocando Ideias com o Hernandes Dias Lopes, e estamos falando hoje sobre os mitos sobre o dinheiro. E nós começamos a conversar sobre esse assunto e colocamos no bloco anterior então a teologia da prosperidade. Eu queria que o senhor continuasse falando um pouco e até colocar um ponto, reverendo. Esses dias eu coloquei um vídeo na internet, no YouTube, e uma pessoa não gostou do vídeo, e ela falou assim, você é um pastor, você rouba as pessoas. Eu acho que a teologia da prosperidade, ela tem trazido algumas consequências para a igreja, né? O testemunho que se dá, algumas igrejas têm essa prática, e ela traz consequência para outras igrejas também.
Não tenha dúvida. O grande problema hoje, Nielsen, é que a teologia da prosperidade ensina para as pessoas de que se elas forem crentes, cristãs, vierem para a igreja, elas vão ter uma qualidade de vida financeira de excelência. Então, se o camarada é um cristão, ele não pode ser pobre, ele não pode estar desempregado, ele não pode ter um salário pequeno, ele vai ser, na linguagem deles, vai ser cabeça e não cauda, usando uma interpretação equivocada do versículo bíblico. A pergunta é, isso é verdade? Isso tem base bíblica? É verdade que o justo prospera, é verdade. É verdade que a casa do justo é abençoada, é verdade. É verdade que o justo não vai ficar desamparado e nem vai mendigar o pão, isso é verdade. Mas não é verdade que todo crente, todo salvo, todo cristão vai ser rico materialmente. Não é verdade. Por exemplo, o apóstolo Paulo. Como é que o apóstolo Paulo viveu? Ele foi um cara rico? Não foi. Ele era sustentado. E quando as igrejas não o sustentavam, ele trabalhava fazendo tendas para se manter. Mas como é que ele encerra a vida dele? Ele não deixou herança financeira, ele morreu pobre, ele morreu abandonado, e ele não tinha sequer uma capa para usar na chegada do inverno, no prelúdio do seu martírio. Como é que Jesus, o Filho de Deus, viveu entre nós? Diz lá a Bíblia que ele, sendo rico, se fez pobre. Ele veio de uma família humilde, de uma cidade humilde, nasceu num berço humilde, ele cresceu numa carpintaria, ele não tinha onde reclinar a cabeça, ele precisou de um burrico emprestado para entrar em Jerusalém, de um túmulo emprestado para ser sepultado. Então, afirmar que quando uma pessoa se converte a Cristo, ela vai ser rica, é iludir as pessoas. Agora, esse falso evangelho é atraente, por quê? Porque as pessoas gostam da riqueza, da prosperidade, dos milagres, das curas. E isso é apenas uma estratégia pragmática para atrair as pessoas aos redutos religiosos. E o que acontece? Aí as pessoas começam a fazer da igreja uma empresa, troca o evangelho e faz dele um produto, pega o púlpito e faz dele um balcão, pega os crentes e fazem deles consumidores, e o templo se transforma numa praça de negócio. E o que a gente vê? Pastores megas empresários, andando de avião a jato daqui para ali, de lá para cá, e as pessoas, com isso, levam o que você disse, achar que todo pastor embarca nessa mesma canoa. Isso, de certa forma, fere o testemunho do Evangelho na nossa pátria e no mundo inteiro. E é engraçado que essa teologia da prosperidade, ela está exatamente, o princípio dela é contrário àquilo que o senhor falou no início, do que é a base bíblica sobre o dinheiro, sobre como se tratar o dinheiro. Exatamente. Né? Exatamente. Então, é por isso que o apóstolo Paulo diz uma coisa interessante. Ele diz o seguinte: você não trouxe nada para o mundo, você não vai levar nada deste mundo, portanto, tendo o que comer, o que beber e o que vestir, esteja contente, porque a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Há um fato curioso, Nelson, acontecido com John Rockefeller. Esse camarada foi o primeiro bilionário do mundo. Né? E quando ele morreu, um curioso foi ao cemitério e encostou no contador de John Rockefeller e fez a seguinte pergunta: e aí, cara, quanto é que o doutor John Rockefeller deixou? E o contador respondeu para ele muito interessantemente, disse o seguinte: olha, o camarada, ele deixou tudo aí. Ele não levou nem um centavo. Você já viu gaveta em caixão? Caminhão de mudança em enterro? O que é curioso, Nelson, sobre a questão do dinheiro, quanta gente ainda hoje que não tem tempo para ele mesmo, não tem tempo para o cônjuge, não tem tempo para os filhos, não tem tempo para Deus, vive malucamente correndo de lá para cá, daqui para lá, atrás daquilo que não trouxe e não vai levar. Ou seja, pode ser, a gente diria que o amor ao dinheiro, lembrando do texto que o senhor mencionou para a gente, ele é o que às vezes vai destruir a família. Exatamente. E há um outro fato, Nielsen, um deputado há pouco tempo disse lá em Brasília uma coisa interessante. Ele disse o seguinte: você já viu uma família rica, na hora de dividir os espólios, na hora de dividir herança,
esses herdeiros unidos, o dinheiro não tem liga, o dinheiro não une, o dinheiro divide. O que os seus filhos precisam não é de dinheiro, não é de presentes, é da sua presença. Porque às vezes você não tem tempo para os seus filhos, você corre desesperadamente daqui para ali, de lá para cá, e você vive uma vida infeliz, nadando em dinheiro. E depois que você partir, esse dinheiro vai ser motivo de briga, de contenda entre os herdeiros, entre seus próprios famílias, entre os seus próprios filhos, entre a sua própria família. Nós precisamos aprender a viver uma dimensão equilibrada da vida, para sermos de fato felizes. Certo. Pensando um pouco mais, quais seriam os outros mitos, né, sobre o dinheiro? O senhor falou sobre segurança, né? E o senhor falou, de certa forma, também sobre felicidade, porque realmente o mundo hoje prega uma certa felicidade. Eu vou ser feliz quando eu tiver recursos suficientes, quando eu tiver dinheiro. Talvez seja porque a gente acha assim, para eu fazer o que eu quero, o que eu quiser, e eu acho que isso é talvez tentar ter uma autonomia de vida, né? Estar no controle da sua própria vida. Seria um pouco isso também? O dinheiro busca trazer querer ser autônomo, seria isso? Com certeza, o dinheiro gera uma falsa autossuficiência. Quem tem o poder econômico tem o poder de comando. Essa é a ideia. E, de certa forma, isso tem uma certa verdade nisso, né? Mas o grande drama é o seguinte, as pessoas que mandam, que querem comandar e ter a força e ter o poder de decisão porque têm o dinheiro, elas começam a manipular. E essa manipulação e esse controle leva essa pessoa, muitas vezes, ao despotismo. E ninguém é feliz explorando o outro, esmagando o outro. A felicidade está exatamente no contrário, em se doar. E é por isso que eu gostaria que a gente tratasse desse próximo tema, é a ideia de que eu sou feliz quando eu retenho, quando eu tenho, quando eu acumulo, quando eu ajunto. A Bíblia diz exatamente o contrário. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Talvez uma coisa bonita, você que foi abençoado por Deus no sentido de prosperar com honestidade, com o fruto do seu trabalho, com a bênção de Deus. Entenda isso. Deus deu para você, para que você reparta, para que você divida, para que você abençoe. Porque a semente que vai multiplicar não é aquela que você come, é aquela que você semeia. Muito legal, muito bom. Então nós vamos continuar o nosso papo no próximo bloco e até tentar fechar, será o nosso último bloco, nessa conversa, nessa meditação então sobre os mitos sobre o dinheiro. Voltaremos daqui a pouco então para mais um bloco. Volta então para o nosso último bloco do nosso papo, né, sobre o Trocando Ideias. Ô reverendo, o senhor estava falando então sobre o dinheiro, talvez nós traduziríamos o dinheiro quando o dinheiro nos traz o mito do poder, da autonomia, do estar no controle, né? E continuando sobre esse assunto, há um assunto na reforma que eu gostaria que o senhor explicasse para a gente, falando sobre o rico e o pobre. O senhor pode falar para a gente sobre esse assunto? Com prazer. Há uma questão, Nelson, muito divulgada na época, que era o mistério do pobre e o ministério do rico. A Bíblia diz que Deus faz o rico e Deus faz o pobre. Por que isso? O projeto de Deus é o seguinte, é que o pobre seja assistido pelo rico. E com isso ele dá graças a Deus. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 8, 9 e 10. Certo. E o pobre e o rico vai assistir o pobre com seus recursos. E nisso ele vai ser feliz, porque a Bíblia diz assim, mais bem-aventurado é dar do que receber. De tal maneira que o pobre não vai ter necessidade e o rico não vai ter peso, porque ele vai repartir do muito que ele recebeu com as pessoas à sua volta. Esse é o grande projeto de Deus. A felicidade na questão do dinheiro não está no ajuntar, mas no repartir. E o repartir
É um ato da graça de Deus, porque naturalmente o ser humano é avarento, é ganancioso, é egoísta. Ele pensa nele. Então ele é capaz de comprar um objeto para a casa dele que custa um dinheiro exorbitante e deixar alguém na porta dele passando fome. A Bíblia fala sobre isso. Lembra daquele caso do rico e do Lázaro? Que o rico fazia banquete todo dia, fazia festa todo dia. Nenhum problema de fazer festa, nenhum problema de ter vestes caras. Mas e a pessoa que está com fome na sua porta? Será que você não pode assistir alguém que está necessitado à sua porta? E este homem passou a vida inteira dele assim, pensando nele, curtindo a vida, desfrutando a vida, usufruindo as benesses da sua riqueza. Certo. Mas o pobre estava lá na porta dele, querendo as migalhas. E o que vai acontecer? A vida não é só esta. A vida não é apenas viver, e morrer não é apenas morrer. Na outra dimensão, na eternidade, aquele miserável pobre que estava chagado à sua porta, por confiar em Deus, estava no céu. Ele, por confiar no dinheiro, estava no inferno. Reverendo, pensando em tudo isso que o senhor explicou para a gente, conversou, vou me colocar no lugar de uma pessoa ali na igreja, que está ouvindo esses princípios sendo ensinados. Eu imaginaria o seguinte: então, se existe esse perigo, de certa forma um perigo em amar o dinheiro, vamos imaginar, eu trabalho numa empresa e eu tenho uma oportunidade de uma promoção, ou eu tenho uma oportunidade de conseguir um recurso maior. Talvez seria assim, será que eu não devo buscar mais riquezas? Ou qual deve ser minha atitude como um cristão diante de oportunidades de ganhar mais ou qualquer coisa nesse sentido? Muito boa sua pergunta, Nelson. A Bíblia não nos proíbe em momento algum prosperarmos, de buscarmos uma riqueza legítima, uma riqueza lícita, uma riqueza honesta, fruto do trabalho e da bênção de Deus. A riqueza não é pecaminosa, a riqueza é uma bênção, temos que dizer isso com toda clareza. Então, você precisa ter alvos para estudar mais, para buscar um melhor salário, buscar um melhor emprego, buscar uma melhor condição de vida, dar uma melhor condição de vida à sua família. Isso é absolutamente legítimo. O que a Bíblia nos orienta e exorta são duas coisas. Primeiro, a ideia de que se eu tiver mais dinheiro, eu vou ser feliz pelo dinheiro. A felicidade não está no dinheiro, a felicidade está em Deus. A segurança não está no dinheiro, a segurança está em Deus. O segundo aspecto que a Bíblia trabalha, eu tenho que ter cuidado para que eu não busque esta riqueza só para mim. Só para o meu deleite, só para o meu prazer, só para o meu conforto. O dinheiro, ele precisa ser um servo e não um patrão. Ele precisa ser usado e não me usar. Porque se o dinheiro for dono da minha vida, então eu vou me tornar uma pessoa avarenta, gananciosa, egoísta, eu vou querer tudo para mim. E o que a Bíblia diz é que o rico tem um ministério. Qual é o ministério do rico? Assistir o pobre, ajudar um necessitado, ter a mão aberta, ter o bolso aberto. Eu estava conversando com um grande empresário no Brasil há 15 dias. Certo. É um homem muito rico, um homem muito abençoado por Deus. E ele disse: Pastor Hernandes, eu não acredito em conversão sem conversão do bolso. Olha só. Se o bolso não se converteu, o coração ainda também não se converteu. Porque a Bíblia diz: onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Certo. Então, a questão do dinheiro é muito mais do que uma questão financeira, é uma questão eminentemente espiritual. É por isso que tem a questão do dízimo na Bíblia. Quando a Bíblia requer 10% do seu povo como devolução para a sua obra, que são os dízimos, Deus não é o dono do ouro e da prata, Ele não precisa de dinheiro, Ele é dono de tudo, Ele é dono de todos, as fontes petrolíferas são de Deus, as riquezas minerais são de Deus, o gado que pulula no campo é de Deus, nós somos de Deus. Mas Deus requer 10%, ou seja, o dízimo, porque isso é um sinal de dependência de Deus. Então é uma questão de compromisso com compromisso, Ele. Fidelidade. É questão de relacionamento com Relacionamento. Deus. Quando eu entrego o dízimo, eu estou dizendo, eu dependo de Deus, eu confio em Deus, a minha provisão vem de Deus.
Então, é isso que Deus espera de nós. Ele nos abençoa, mas a nossa confiança não está no dinheiro, está nele. Tá certo. Então, muitas vezes, se eu me colocasse no lugar dessa pessoa, né, como eu falei que faria essa pergunta, né, se eu devo almejar, se eu devo lutar para ter uma condição melhor, legítimo. É legítimo. Agora, eu também tenho que estar com o meu coração em Deus e não nesse... Às vezes a gente fica mirando, né? Eu tenho uma possibilidade e eu começo a focar só naquilo. A Bíblia, por exemplo, diz o seguinte: se a sua riqueza prospera, não ponha nela o seu coração. E Jesus Cristo disse: a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Provérbios diz uma coisa linda, que há ricos pobres e pobres ricos. Há ricos vivendo uma vida miserável, infeliz, perturbada. Uma pessoa disse recentemente no Rio de Janeiro uma coisa interessante. Ele disse o seguinte: se a sua riqueza leva você a não dormir de noite, inquieto, desassossegado, essa riqueza é uma desgraça na sua vida. E até o que o senhor falou agora aí, nós vemos pessoas famosas, riquíssimas, ceifando a vida, que têm tudo o que o mundo prega: fama, dinheiro reconhecimento, sucesso. E a pessoa comete suicídio. Não é feliz, não é feliz. Então, isso é um fato interessante, nós temos que dizer isso. A felicidade não está no ter, a felicidade está no ser. A felicidade não está nas coisas, a felicidade está em Deus. A segurança não está no dinheiro, a segurança está em Jesus. Essa é a grande verdade dos fatos. Muito legal, e eu acho que deu para esclarecer bem essa questão com o dinheiro, porque eu acho que o dinheiro realmente é uma questão muito complicada hoje, principalmente no nosso país, que a gente temos pessoas muito sofridas, nós temos um contraste muito grande, né, reverendo? Pessoas muito pobres, querendo uma vida um pouco melhor, pessoas muito ricas, que estão buscando a felicidade também. Eu acho que tem um buraco dentro de cada ser humano, né? Eu acho que o que é importante é dizer o seguinte: tanto o pobre quanto o rico devem buscar refúgio em Deus. O rico precisa ser generoso, ser rico em boas obras. E sendo rico em boas obras e generoso, ele vai encontrar segurança em Deus e felicidade em Deus. Muito bem. Reverendo, muito obrigado. É um privilégio, Nelson, estar aqui. E é um privilégio estar com você que está nos assistindo. Muito obrigado pela sua presença e semana que vem, segunda-feira, às 10h30,